Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Martins e eu quero falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro, o fundamento, o alicerce da igreja, com base no que o próprio Cristo falou a respeito de si mesmo, no diálogo que ele teve com Pedro, denominado, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 16, como a confissão de Pedro. Jesus, dialogando com os discípulos, pergunta para os discípulos quem os discípulos achavam que Cristo era. E no verso de número 16, do capítulo de número 16, Simão diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde e diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, veja bem, neste diálogo, em poucas palavras, eu gostaria de explicar algumas confusões que as pessoas fazem quando vão interpretar esse diálogo de Cristo com Pedro. É importante dizer que quando Pedro responde à pergunta de Cristo sobre o que os discípulos compreendiam de quem ele era, Pedro recebe uma revelação que vem de Deus, referente à divindade, referente à natureza messiânica de Cristo, porque quando ele diz tu és o Cristo, a palavra aqui Cristo é a palavra Messias, tá? Ou ungido, escolhido. E Pedro então tem verdadeiramente e enfaticamente a revelação que Cristo é o Messias. Aí, veja bem, Jesus responde para Pedro, até por uma questão para que Pedro não viesse alimentar uma vaidade pessoal, com esta revelação que os demais, quem sabe, não tinham. E Jesus diz para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Ou seja, tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas. A expressão Bar aqui significa filho, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, ou seja, não foi através das tuas atribuições e conhecimentos humanos que tu obteve esta revelação, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, o próprio Deus aprove a ele revelar ao coração e testificar ao coração de Pedro quem Cristo de fato era, ou seja, o Messias. E aí Cristo continua então trazendo a revelação para Pedro, dizendo: Pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro aqui significa no hebraico a palavra Cefas, que significa pequeno fragmento de rocha ou uma pedra pequena, tá? E sob esta pedra, veja bem, preste bem atenção, edificarei a minha igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, ignorando o sentido das palavras tanto no hebraico como no grego, que foi escrito o Novo Testamento, eles atribuem essa expressão de que Pedro seria a pedra escolhida para ser o alicerce ou sob a qual Cristo edificaria a igreja. E por isso, então, existe lá a Basílica de São Pedro, por isso existe essa linha, digamos assim, papal, que segundo eles descendem de Pedro, com base equivocada na transliteração das palavras originais. Por quê? Porque quando Jesus está se referindo a Pedro, Cefas, ou pequena pedra, pedrinha, tá? Ele continua o diálogo dizendo: e sob esta pedra, aqui já não é mais a palavra Cefas, e também não é a palavra que dignataria Pedro como aquele sobre o qual a igreja seria fundamentada. Mas a palavra aqui é uma outra palavra, tá bom? Que é a palavra Petra, que significa rocha. Já não é Cefas,
do hebraico fragmento de pedra, e muito menos a palavra Petros, que é o equivalente, no caso de Cefas, só que para a língua grega, fragmento de pedra. Então, na verdade, o que Cristo está dizendo é o seguinte: Pedro, tu é um fragmento de pedra dentro desse propósito que eu tenho de fundamentação do meu reino, faz parte, porque foi de fato escolhido para ser o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Porém, sob esta pedra, ou sob esta rocha, ou da palavra grega Petra, sob esta rocha, Cristo atribuindo a ele, veja bem, a fundamentação da igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí os irmãos observem, veja bem, que não existe nenhuma possibilidade de Jesus ter atribuído, primeiro pelos originais, segundo pela questão da falibilidade humana. Cristo nunca edificaria a igreja dele sobre um homem, tá? Mesmo que fosse um apóstolo. Posterior a isso, os irmãos sabem que Pedro negou Cristo, que ele se desviou, que ele voltou a pescar, que Jesus foi lá e chamou ele, apacenta as minhas ovelhas, porque ele de fato foi o primeiro pastor da igreja, primeiro bispo da igreja, primeiro pastor da igreja. Mas a edificação da igreja, ou a constituição da igreja de Cristo, que é o corpo de santos, de salvos, não denominações, mas o corpo de santos, está sob a pessoa de Cristo. E por isso a promessa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja bem, a igreja de Cristo é constituída pelo grupo de homens e mulheres espalhados pelo mundo inteiro, independente de denominação, independente de raça, cor, etnia, de sexo, em qualquer lugar do mundo, onde estiver um ser humano que venha confessar Cristo como Salvador, essa pessoa faz parte do corpo de Cristo ou da igreja de Cristo. E Jesus faz uma promessa, que esta igreja, veja bem, este corpo espiritual, tá, está edificado sobre ele, e com isto, todas as forças do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Tendo em vista que a igreja passou por todas estas fases de perseguição, desde a era apostólica, tendo em vista que todos os apóstolos foram mortos, a não ser Pedro, que morreu já de idade avançada, e quantos dos pais da igreja até o segundo século foram mortos e perseguidos. E durante toda a história da igreja, a igreja, de certa forma, ela foi perseguida, né? Nós temos períodos dramáticos dentro da história da igreja. Por exemplo, na época do imperador Romano Nero, ele lançava os cristãos, famílias inteiras, inclusive crianças, nos Jogos Olímpicos, no Coliseu Romano, para serem devorados pelos leões. Então a igreja, ela resistiu a toda essa perseguição durante esses quase 2000 anos de implantação da igreja por Cristo, e até hoje a igreja não parou. Então cumpre-se a palavra de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela é indestrutível, a igreja, ela é poderosa, a igreja é pungente, e ela não está edificada sobre homens. O alicerce, a base, o fundamento da igreja é o próprio Cristo, e por isso a igreja é indestrutível. Deus abençoe os irmãos, grande abraço, a paz do Senhor Jesus.